amigo fotógrafo, videomaker, que é o seguinte, meu irmão. Ou você aprende a se organizar, ou você simplesmente não vai durar no mercado. Quando eu falo se organizar, é organizar tuas contas, é organizar teus arquivos, é organizar teu equipamento, organizar tuas baterias, organizar, você entendeu? Você precisa de uma planilha para ver quando foi a última vez que você fez um backup, você precisa de um aplicativo para organizar suas tarefas diárias, você precisa de uma agenda, entendeu? Você precisa se organizar. Se você não se organizar, você está com os dias contados, por mais que seu trabalho seja lindo. E olha só que interessante o que eu falei aqui agora. Eu não estou falando que você precisa ser organizado. Seria bom se fosse. Seria ótimo se você fosse uma pessoa organizada. O que eu estou falando é que você precisa se organizar. E isso pode ser delegado. Você pode ter alguém que organiza a sua vida. Então, se você ainda não tem essa competência, né? Se você é incompetente no sentido de não ter a competência da organização, então você precisa encontrar alguém que o tenha. Então você precisa casar com alguém organizado, você precisa, entendeu? Contratar alguém organizado, alguém que vá arrumando as lambanças que você vai fazendo, entendeu? Então, fica aí a dica, cara, a organização é o principal aspecto para que você consiga crescer de maneira sustentável. O negócio só existe com organização. Eu vou ver aqui com a galera se tá tudo ok, se a galera me ouve aqui, se tá tudo certo. Eu não tô vendo aqui. Será que eu entrei no link errado? Vamos ver. Assina termo de responsabilidade. Vamos ver. Aqui, ó. Acho que a gente tá ao vivo. Show de bola. Maravilha, então, galera. Bem-vindos ao Fotologia. Mais uma vez, Fotologia na internet, tentando trazer para você aí algum diferencial com relação a marketing, vendas, todo esse tipo de coisa que a gente precisa fazer para que a nossa paixão por fotografar deixe de ser um hobby e vire um trabalho, né? Então, bem-vindos ao Fotologia. Hoje, no Fotologia, nós vamos trocar uma ideia um pouco diferente. Vou falar para vocês por que um pouco diferente. Porque estava eu gravando aqui um Fotologia e fazendo enfim, fazendo aqui uma reflexão sobre vendas. E aí um amigo meu, Gustavo Franco, me chamou de Vanassi, tu tem que falar com esse cara, porque esse cara tem uma outra visão sobre marketing, ele tem uma outra visão aí sobre vendas, tal, vocês vão ter uma conversa bacana, vai ser um confronto de ideias legal, tal. E eu disse, bom, cara, vamos trazer o cara aí e vamos ver qual que é a história, porque se veio do Franco, né, que é um cara que é meu amigo há um bom tempo, é um cara que eu admiro, é porque é bom, né? Se veio do Gustavo, é porque o cara é bom. E então eu resolvi trazer ele para vocês aqui, mas eu quero fazer diferente. Eu vou pedir para que ele se apresente para a galera. Então, eu quero que o meu convidado se apresente. Vamos fazer um pouco diferente aí. Bem-vindo! Muito obrigado, valeu. Obrigado pelo convite. Um abraço ao nosso amigo Gustavo Franco, né? Então, cara, o que eu posso dizer? Se apresentar talvez seja a coisa mais difícil, né? Mas eu sou a metade da This Is Not a Wedding Film. Trabalho com casamento há muito tempo mesmo. Trabalhei minha vida toda como freelancer, desde os 15 anos de idade até... Eu tenho agora 44, e tem 5 anos que eu, junto com a minha esposa, a gente decidiu criar uma produtora de vídeo, a nossa produtora de vídeo, e aí entra num capítulo longo, mas a gente está há 5 anos aí no mercado. Nós começamos em Porto Alegre. O mercado gaúcho não demonstrou muito interesse no nosso trabalho. Ô, louco. Nós somos uma empresa oficialmente falida no Rio Grande do Sul, mas, para nossa sorte, outros mercados tiveram interesse, chamaram. Hoje a gente mora em São Paulo, mas a gente trabalha em praticamente todas as regiões do Brasil. E é isso aí, cara. Cara, deixa eu te fazer 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer antes da gente começar a conversar, que é o seguinte. Primeiro, por que bichinho?
A não ser que seja um negócio muito, muito íntimo, assim, que tem a ver com esposa, aí não tem problema. Por que bichinho? E segundo, por que this is not a wedding film? Então, cara, a primeira pergunta é muito fácil de responder. Bichinho é meu sobrenome. O quê? É meu sobrenome. Está na carteira de identidade, né? Caramba! Então, muita gente prefere chamar pelo sobrenome. O que sempre foi uma dificuldade, porque na minha casa eram muitos bichinhos, né? Então, quando o telefone tocava, assim, o bichinho está, porra, qual deles, né? Então, tinha 5 bichinhos disponíveis. E This is not a wedding film, eu acho que foi uma consequência daquilo que foi o conceito que estava dentro do conceito de criação do que a gente queria buscar como resultado do trabalho, quando a gente decidiu criar uma empresa de vídeo de casamento exclusivamente. A gente trabalhava no mercado de audiovisual em geral, Carolina na fotografia publicitária. Quem é a Carolina? A Carolina é minha esposa. Ah, não, é o detalhe. A peça principal do quebra-cabeça ele não nomeia. A peça principal. Que tem uma reunião com o cliente agora, daqui a pouquinho, senão estaria com a gente aqui. E eu acho que o conceito inicial, a nossa empresa surgiu a partir daquilo que a gente não queria fazer, entende? Então, eu acho que é um conceito que se afirma pela negação, né? Eu sempre falo que no momento que a gente começou a empresa, que faz 5 anos, mais ou menos, foi 2015, faz 5 anos mesmo, ali existia uma marca muito forte no vídeo de casamento brasileiro e gaúcho, principalmente, que era talvez a grande referência do vídeo de casamento no Brasil, fosse o Guilherme Coelho, naquele momento, talvez seja até hoje, não sei. E era porto-alegrense também, e era uma pessoa que eu conhecia, e um cara que estava mexendo no mercado, e eu acho que ele foi, assim, um cara que teve todos os méritos em conceber o trabalho dele, identificar referências com as quais ninguém mais trabalhava, e ele se transformou na grande tendência do mercado. E mesmo eu reconhecendo todo o mérito dele, ele é de fato um cara que tem muito talento, ainda assim não é o que particularmente a gente gosta, né? Então, antes da gente desistir, eu trabalhava numa produtora de vídeo de casamento, inclusive fizemos um casamento junto, sabe, Vanassi? Eu me lembrei disso essa semana passada. Com o casamento comigo? Na produtora que eu trabalhava, né? Faz muito tempo? Faz muito tempo, provavelmente 10 anos, por Ih, aí. rapaz, meu Deus do Eu céu. era magro, inclusive, né, naquela época. E eu era bonito. Que Tinha cabelo, besteira. talvez. Meu Deus do céu. É. Olha aí, cara. Foi na Sojipa, em Porto Alegre. Não sei se tu vai Nossa lembrar senhora. disso, Meu cara. Deus. Faz tempo. Olha, eu não fotografava muito em Porto Alegre, dá pra ter uma ideia. É. Cara, mas olha só. Deixa eu ver se eu entendo. Desculpa, tá, bichinho? Eu sou um cara que sou meio burro, cara. E eu sou meio prolixo, cara. E eu preciso encaixar as ideias pra entender o contexto. Então, vamos lá. O que você tá querendo me dizer é que trabalhou muito tempo numa produtora, aquele trabalho que fazia lá não era o trabalho que tu curtia. Uhum. Aí, pô, cara, vou tentar fazer um negócio que eu curto. A referência no Rio Grande do Sul era, na época, o Coelho, né? Isso. E não tinha a ver com o tipo de trabalho que tu curtia. Com todo respeito ao trabalho do cara, também acho, sendo muito sincero agora contigo, acho tanto o teu trabalho, quanto o trabalho dele, quanto a gente pode, vamos pegar aqui do Rio Grande do Sul, sei lá, o Edson Cardoso, outro cara que é um trabalho mais tradicional e tal. Acho os 3 trabalhos lindos, entendeu? São maneiras diferentes de ver a mesma coisa, né? E esse é a magia da arte, né? A magia da arte é isso. Sim, exatamente. Aí a referência do cara era uma, e
teu negócio quebrou no Rio Grande do Sul e tu atribui isso ao fato de a referência na cabeça das pessoas ser um trabalho muito diferente daquilo que tu gostava de fazer, é isso? Eu acho que o que aconteceu foi que o mercado no Rio Grande do Sul, ele é um mercado que tem características super específicas, ele é um mercado muito tradicional, né? Pouco aberto, Ele é um né? mercado bastante tradicional. E o nosso trabalho, ele é o oposto disso, entendeu? Ele busca o oposto disso. Ele é um trabalho que ele preza pela informalidade absoluta, entende? Então, assim, onde eu trabalhava, que era um cenário mais ou menos igual todo final de semana, ali realmente a gente enxergou que seria difícil. Tanto que quando a gente criou a empresa, a gente criou porque a gente estava um pouco cansado do mercado de casamento. Eu já tinha saído da empresa que eu trabalhava, eu estava fazendo vídeo para outro fotógrafo, que é o Natan Carvalho. Conheço também, E amigo a meu. gente e a gente estava um pouco cansado, né, de trabalhar daquela maneira. E antes da gente aceitar propostas de trabalho em outros mercados, voltar para outros mercados do audiovisual, a gente decidiu por que a gente não tenta alguma coisa no mercado de casamento, já que a gente já está inserido nesse meio, a gente já conhece as pessoas todas, porque a gente Reinventar a não parada. tenta, por que a gente não tenta algo aqui? Eu falei, qualquer coisa que eu vá sentir prazer em fazer, não é o que o mercado quer. E eu me lembro muito de uma frase que o Natan me disse, quando a gente discutia formato de trabalho, né, para o vídeo dele. Ele falava assim, quando eu propus algumas coisas um pouco diferentes, ele me disse, bichinho, não é o que o mercado quer. Isso não é o que o mercado quer. E ali eu entendi que realmente não daria para continuar, não daria para seguir. Olha só, viu? Olha só, bichinho, um negócio que fica claro e nítido aqui, mais uma vez, o pessoal acha que eu sou um cara, o Vanassi é um cara muito, que enfim, eu sou um administrador, eu venho da administração e a minha, é o que eu faço, entendeu? O que eu faço, eu sou um vendedor que fotografa, essa é a grande verdade, né? E essa análise de... a gente fala análise fofa, né? Lá da administração. Se você digitar análise fofa aí, não porque ela seja bonitinha, tá? Mas é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a gente faz uma análise interna, né, da empresa e uma análise externa, que é uma análise do mercado. Muita gente acha que isso é uma... não, que besteira, que perda de tempo. Cara, fazendo uma análise do mercado, ele percebeu que, cara, esse mercado não consome esse tipo de produto. É que nem você querer vender, sei lá, sorvete no Alasca. Você muito menos na escala de trabalho dele, né? Muito menos. Até pode ter um ou outro, né, cara que queira o trabalho, mas ele ou precisa... outro nós fizemos, inclusive, né? Sim. Um ou outro nós fizemos. E o que acontece? Esse é o momento em que a gente precisa entender que deve ser, ou você adapta o teu trabalho ao mercado, ou você muda de mercado, entendeu? Não estou disposto a adaptar o meu trabalho à necessidade do mercado. Não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí você vai precisar procurar um mercado que vá consumir o seu trabalho. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca e tentando vender pra gente que não quer comprar. E tem muito fotógrafo que não entende isso. Vai chegar um momento em que o pessoal vai entender a minha arte e vão comprar o que eu tô fazendo. Cara, não é bem assim que funciona no mundo dos negócios, né? No mundo da fotografia e vídeo, especialmente de eventos, né? Mas eu consegui entender, então vamos lá. Mas eu coloco uma pulguinha nessa questão. Posso? Deve? Eu acho que a gente tem a gente tem uma cultura no mercado, né? Eu acho que existe uma possibilidade de que talvez as pessoas não saibam exatamente o que elas querem neste mercado. Eu acho o mercado de casamento um mercado muito, muito específico. Sabe o que acontece? Ele Olha só, bichinho. pouco com outros mercados, na verdade. Desculpa te interromper, mas aí entra o cara que é 1 em 1 milhão.
Aí entra o tal do Steve Jobs da jogada, né? Que ele Aham. vai fazer um troço e ele vai, depois que ele fizer, ele vai convencer as pessoas de que eles precisam do negócio. Porque Sim. ninguém sabia que precisava de um iPhone, de um telefone Uhum. touchscreen. Uhum. Ninguém pensava que Uhum. aquilo era necessário até o cara Uhum. criar a necessidade. Entendeu? Sim. Olha só que Sim. análise legal, cara. Me fala um pouco mais sobre isso. Me fala um pouco mais sobre o teu ponto de vista aí. Porque o que acontece, e aí vem o próximo capítulo, né? A gente criou a empresa, nós fizemos, o nosso primeiro casamento já foi um casamento que foi inclusive através do Natan. Quando a gente desfez a nossa parceria, o Natan indicou o nosso trabalho, a gente teve uma conversa com o cliente, eu fiz uma negociação, eu vou usar uma palavra, já que eu estou aqui, né? Sim. Eu fiz uma negociação arrojada com esse cliente que me permitiu ter a liberdade de executar a minha proposta no casamento dele, tá? Isso envolve Uhum. muito Caxias do Sul, inclusive. É a cidade complicada, né? É uma Porque o que cidade acontece? difícil. Era um casal que o noivo ele era uma personalidade muito conhecida em Porto Alegre e a noiva de uma família muito, muito tradicional de Caxias do Sul, de uma grande empresa da cidade. E eles tinham programado um casamento em Punta del Este, que seria um casamento muito, muito legal mesmo, mas eles me propuseram um outro casamento numa pequena capela na zona rural de Caxias do Sul, né? E me perguntaram, quanto custa a mais fazer este casamento? E eu falei, não custa nada, eu levo toda a estrutura que eu estou programada para Punta del Este, para Caxias, nós fazemos isso num domingo pela manhã, mas eu troco isso por uma carta branca lá em Punta del Este, né? Entendi. E essa carta branca em Punta del Este permitiu a gente fazer o nosso protótipo, digamos assim, De que novo é produto, o... que É, era daí o teu sonho. Tipo, vou fazer exatamente. o protótipo daquilo que eu acho que deveria ser uma cobertura de casamento. Exatamente. E aí, cara, funcionou, deu muito certo, assim, porque era um casamento que era uma super, foi um casamento realmente incrível e muito apropriado para a proposta que a gente queria também, né? Sim. Então a gente conseguiu com isso ter algo para mostrar concretamente, o produto é este, né? E o que acontece? Eu acho que nessa questão da gente trabalhar na cultura do casamento, a gente tenta entender por que as pessoas querem o que querem? Vamos questionar isso, né? Porque as pessoas só veem isso também, né? Mas e a nossa experiência a partir desse momento, quando a gente começou a ter contato com as pessoas, encontrar as pessoas, fazer as reuniões, as pessoas começaram a se identificar com isso e a gente percebeu que as pessoas estavam pensando, como pensam até hoje, por exemplo. Hoje a gente quase não faz mais reunião de venda, as pessoas já chegam dizendo, tem data disponível, eu quero essa data, porque elas já conhecem o trabalho. Então, mas a gente ouve assim, a gente percebeu as pessoas se questionando, sabe? Puxa vida, mas é verdade, isso me fez refletir sobre o meu próprio casamento mesmo, sabe? E aí a gente entendeu que existia uma demanda escondida, sabe? E que ela estava escondida e amassada pela própria cultura do casamento. O mercado de casamento tem as suas dinâmicas, né? Certo. E o que a gente fez foi que a gente entendeu que existia, e também o que aconteceu, né, cara? O tempo foi passando, o perfil das pessoas foi mudando e foi democratizando muito, e as pessoas começaram a entender pessoas com uma cabeça, aquela noiva que Tem não quantos quer anos ser a esse noiva, início? que não quer ser a noiva princesa, ela foi entendendo que ela também pode casar. Hein, bichinho? Tem quantos anos esse início? Só pra gente dar um contexto de 5 época. anos. 5 5 anos. anos. 5 Tu acha anos. que em 5 anos teve essa mudança toda de mindset no pessoal? Eu acho que isso começou. Eu acho que isso começou tem um pouquinho mais de 5 anos, entende? Uhum. E eu acho que. Porque a gente viu muito isso no começo. As pessoas chegavam pra gente e falavam assim, cara, eu vi 10 vídeos de casamento e eu achei todos muito parecidos. Mas aí eu caí em vocês e falei, porra, é isso, é isso.
É isso que eu queria, é isso que eu estava procurando. Talvez não exatamente com as nuances que o nosso trabalho tem, Sim. mas com uma característica mais despojada mesmo, sabe? Mais mulambenta, vamos dizer assim. Mulambenta. Eu acho que Mulambenta. essa. Uma vez uma noiva que casou, que gastou mais de R$ 1 milhão no casamento, e ela disse ela definiu o nosso trabalho de uma forma que eu nunca me esqueci e que eu sinto muito orgulho de ter ouvido isso dela. Ela falou assim: é um vídeo indigente. Indigente. E eu achei uma definição absolutamente perfeita sobre o nosso trabalho. Na concepção dela, isso era uma espécie de elogio e bateu como um elogio mesmo. Claro, Sim. né? Vamos entender a figura de linguagem que ela quer fazer também. Mas eu Bichinho, acho só. Desculpa te interromper. Eu tô falando contigo, tô te entendendo, só que eu vou dando uma cuidada no chat aqui, porque às vezes dá problema no vídeo e coisa, tá? Mas eu tô te ouvindo, tô te entendendo. A noiva te chamou de indigente, a gente tem que entender a figura de linguagem dela. Então não fica pensando, que o cara não tá prestando atenção em mim, tá? Por favor, pelo não, amor de Deus. não. Eu só não tô te vendo, cara. Mas tudo bem, assim. Tô falando com Não a tá me tela vendo? preta. Mas eu tô me vendo no espelho da minha própria lente, da minha própria tela. Deixa eu ver. Mas tudo Consegue bem. resolver isso dele não me ver? A câmera vê no OBS aqui ou vê no Meet. Tá. Então, tá. Não, mas Tá não tem tranquilo. problema, não tem problema. A gente pode continuar assim. A gente Vai pode lá. continuar assim. Vai lá. Então, a gente começou a encontrar as pessoas e a gente começou a entender que existia uma demanda, uma subcamada de público que estava esperando isso, sabe? E não encontrava. E isso serve para outros tipos de fornecedores, serve para decoração, serve para vestido de noiva, serve Claro. para buffet, serve para quem faz convite, entendeu? Então, assim, o que aconteceu, eu acho que esse contexto mais tradicional, eu acho que ele nunca vai deixar de existir, porque sempre existirão pessoas com essas características. O que é a grande novidade no mercado de casamento, eu acho, dos últimos 6, 7 anos, é que surgiram outros perfis também querendo casar, que é o perfil de gente que não casaria 10 anos atrás, entendeu? Por achar que Entendi. casamento é uma coisa cafona, tradicional, engessada, Que sabe? precisa seguir um protocolo, invariavelmente Exatamente. aquilo é a lei. E eu digo assim, o único perfil que os nossos casais têm, não é o único, não é isso. Então, apaga. Eu acho que existe hoje um perfil que entende que não precisa das regras para casar, sabe? Entendo. E precisa ter quem atenda também a esse perfil de público, né? Então, porque essas pessoas têm demandas, elas vão precisar de foto, vão precisar de vídeo, né? Vão precisar de vestido. Tem gente que quer casar com um vestido mais leve, tem gente que não quer vestido branco, né? Tem gente que quer um Sim. vestido vermelho ou um vestido preto, como já aconteceu com a gente. E isso, e tem gente que não Vestido, quer. eu ouvi direito, vestido preto. Sim, numa Rapaz, sexta-feira 13 em agosto. que é Se isso? liga. Aquilo vai, legal, cara. O que eu vou te dizer? É o gosto da pessoa. O cara tem direito de Exato. fazer o que ele quiser. Então, eu acho que a grande novidade dos últimos anos, que nem é uma coisa recente, mas é dos últimos anos sim, é esse tipo de gente casando, entendeu? Entendi. Dizendo que assim, porra, então, eu posso casar do jeito que eu quiser? Pode. Eu posso casar sem buquê? Pode. Eu posso casar com um galho seco ao invés de um buquê? Pode, claro que pode. Eu posso casar de tênis? Pode, óbvio que pode, sabe? Eu posso casar sem cerimônia? Pode, sabe? Então, eu acho que isso é a grande novidade. E eu acho que aconteceu que a gente deu a sorte, e foi sorte, não foi planejamento. Eu estou falando aqui com um administrador e eu estou te dizendo que a administração é uma coisa muito abstrata para a gente, sabe? Sim. O nosso trabalho ele não está baseado na nossa organização, nas nossas planilhas. O nosso trabalho está baseado em outra coisa. A gente aprendeu com o tempo, e eu concordo muito com isso, que a gente precisa dessa organização, entendeu? A gente precisa das planilhas, de fato, mas não foi um trabalho baseado nisso. A gente falou em todos os congressos do Brasil nos últimos anos
E a pergunta que as pessoas mais fazem é: como vocês conseguiram esse tipo de cliente? Sabe? Como vocês conseguiram trabalhar de forma com uma abrangência nacional? E eu simplesmente não sei responder. Eu não tenho uma resposta objetiva, concreta para dar para as pessoas. Foi assim, a gente fez isso, isso e isso. A gente não fez nada disso, a gente não planejou, a gente não estudou, entendeu? O que sustenta o nosso trabalho e o que projetou o nosso trabalho foi uma concepção criativa apenas, entendeu? Isso Só que tá isso nos deu ligado... respaldo para que hoje a gente pudesse falar, trabalhar com coisas que tu fala, por exemplo, né? Que a gente precisa de alguém que cuide da agenda, que a gente precisa de alguém que consiga organizar os contratos, que hoje a gente tem, né? A gente fala muito na questão, a gente chama isso de proposta única de valor, né? Sim. O que o teu produto tem de tão diferenciado que ele justifique o valor que você cobra por ele, né? Uhum. E mais do que isso, faça com que os clientes não consigam, entendam esse produto como incomparável, né? Eles não comparem com a concorrência. Uhum. O que acontece é que, o que eu vejo aqui no caso de vocês, tá, bichinho, é que vocês entram num grupo muito específico de profissionais que é aquele 1%, entendeu? Que consegue colocar uma concepção e uma dinâmica e um diferencial tão grande no trabalho, entendeu? Que faz com que ele... como que eu vou te explicar isso? Vocês colocam um diferencial tão grande no trabalho que faz com que as pessoas elas não tenham uma base de comparação. Consegue entender? Porque o que acontece? Tudo na vida é relacionado ao que a nossa comparação. A gente sempre compara para poder dar um parecer, né? Como eu posso dizer que uma coisa é boa ou ruim? Ela é boa com relação a quê? Sim, entendeu? Sim. Eu posso vir falar para ti de um vinho. Esse vinho aqui, ele é bom. Ele é bom porque eu tô comparando ele com outro vinho. Essa é a grande verdade, né? Porque se eu tivesse só tomado aquele vinho na minha vida, aquele seria o melhor vinho do mundo. É o único, né? É o único, exatamente. Então, o que vocês têm? Vocês têm uma concepção tão apurada do trabalho, na parte artística do trabalho de vocês, que acaba fazendo com que as pessoas percebam isso, entendeu? E vocês são aquele ponto fora da curva. O que eu gosto de frisar e deixar muito claro pro pessoal é o seguinte. Precisamos entender o nível em que o nosso trabalho está. E precisamos entender também qual é a nossa visão de negócio. O que eu espero do meu trabalho, né? Existem trabalhos que nós chamamos de trabalho de estilo de vida. Que é aquele trabalho em que eu vou... ele depende quase que exclusivamente do meu potencial, né, do meu labor, né, do meu suor, e eu tenho o quanto eu posso escalar esse trabalho, o quanto eu posso aumentar a minha renda ou a quantidade de trabalho que eu posso fazer com ele é relativamente limitada, entendeu? Porque eu tenho um número de horas que eu posso trabalhar no dia e ponto, né? E existe um outro tipo de trabalho, que é um trabalho que a gente fala, né, que é a concepção de business, que é um negócio em escala, que é um negócio que eu pretendo fazer esse negócio crescer de maneira com proporções muito maiores. Quando eu trabalho em cima de um negócio de estilo de vida, meu estilo de vida é aquilo, eu preciso ter um diferencial muito grande na concepção do meu trabalho. Para quê? Para que as pessoas consigam perceber aquilo, entendeu? E isso justifique por exemplo, um desapego, no caso, que eu sei que não é o caso de vocês, mas é caso de alguns outros fotógrafos que eu já vi, fotógrafos, videomakers e tal, com relação à parte de marketing, por exemplo. O cara não tem um exemplo. Nunca posta nada, o cara não tem... Não coloca nenhum centavo em ads para divulgar o trabalho dele, ele não tem
uma organização com relação aos parceiros, o fluxo de que ele vai fazer o atendimento e tal. O que acontece? Para que se consiga manter uma máquina muito pesada, que é uma empresa com escala, a gente precisa de uma previsibilidade mínima com relação ao volume de clientes que vão entrar para poder justificar e poder pagar as contas, né? Sim. E nesse caso, quando a gente tem uma empresa nesse modelo mais tradicional, a gente precisa entender que se faz muito necessário essa concepção de organização de empresa, de organização de marketing. Finanças eu acho que vale para todo mundo, né? Conta tem que estar em dia para todo mundo. É. Mas o que o pessoal precisa entender é que se eu quero entrar num nível de discussão dessas, de poder dizer, cara, eu trabalho num negócio de lifestyle e as pessoas me acham muito diferenciadas e eu tenho uma demanda muito grande pelo meu trabalho, você vai ter que ter um apuro na concepção do teu trabalho muito grande e nem todo mundo tem esse apuro. E o grande problema está em a pessoa tentar levar esse lifestyle de artista, vamos lá, né? Só que não tá com o trabalho nesse nível. E tem uma coisa também, assim, para tentar projetar esse lifestyle de artista, isso precisa ser natural também da pessoa, entende? Não adianta a pessoa querer bancar isso, porque quando chegar na frente do cliente, não vai segurar a onda. Não, Quando verdade. for explicar o trabalho, não vai segurar a onda, sabe? Quando ter for muita tentar verdade, justificar por que o meu trabalho é como é, não vai conseguir segurar a onda. E a gente sabe disso porque a gente conseguiu entender que a gente fez muita reunião com pessoas, com casais, que queriam, assim, achei curioso, me fala sobre isso, entendeu? E uma coisa, assim, que eu digo cara que que tu precisa talvez... convencer, né? Esse é o problema. talvez o mérito que a gente tenha, talvez o único mérito que a gente tenha, seja o fato de que nós sabemos exatamente o que a gente está fazendo e exatamente por que a gente está fazendo, entendeu? Então, cada elemento do nosso trabalho, ele tem uma justificativa e ele tem um porquê de estar ali, né? Por exemplo, a gente não usa drone, né? Em hipótese nenhuma. E uma coisa que as pessoas chegam muito perguntando hoje é: não vi o drone na proposta, quanto custa botar a mais? Eu falei, não custa nada, mas não usamos. Mas por que não tem? E a gente explica por que não tem, por que a gente não usa drone, entendeu? E as pessoas entendem por que elas não usam, por que a gente não usa drone. Elas conseguem entender o motivo. E aí cabe a elas decidir se elas querem um vídeo sem drone ou não, né? Entendi. E tem gente que chega em nós justamente porque a gente não usa drone. Também já tem isso que já fica meio pronto para algumas pessoas. Mas então, assim, as pessoas perguntam, mas por que o vídeo de vocês, metade do tempo de duração, quase não tem foco? Ok, vamos falar sobre isso. Por que essa câmera balança tanto? Por que a câmera está na mão? Sabe? Por que parece que é gravado com uma lente só? Por que uma pessoa só no evento? Por que uma pessoa só? Mas uma pessoa só dá conta de gravar um casamento todo? Sabe? As pessoas têm essas dúvidas, assim. Por que não tem câmera lenta? Todo mundo usa hoje slow. Não tem um vídeo de casamento hoje sem slow, né? Por que não tem uma imagem preto e branco? Por que não tem câmera lenta? Por que não tem drone? Uma pessoa dá conta? Uma câmera só, mas como? Então a gente consegue falar com as pessoas sobre isso e a gente consegue explicar. E eu acho que as pessoas, quando contratam, elas se sentem seguras, entendendo que estão contratando um trabalho de risco, sabe? Entendi. E eu acho que elas compram esse risco no que diz respeito a nós. E é uma coisa muito curiosa também, porque eu acho que já começa a gente entra numa bifurcação, mas essas bifurcações têm várias ramificações e existem várias possibilidades. Por exemplo, hoje nós fazemos casamentos muito tradicionais, mas a gente não muda um centímetro da forma como a gente faz.
Se a gente for fazer um casamento punk num beco de São Paulo, a gente vai fazer ele igual como se a gente fizesse na Nossa Senhora do Brasil, aqui em São Paulo, ou na Igreja São Pedro, em Porto Alegre, ou... inclusive, a gente fez um casamento ano passado numa igreja grande em Caxias do Sul, com um fotógrafo de Caxias do Sul tradicional, entendeu? De terno, vestido de terno, sabe? Por que vestido de terno? Vocês não usam terno, isso? Não. Porque na verdade rola a gente já as pessoas brincam com a gente assim que a gente tem que a gente faz parte de um grupo que não usa terno, né? Em evento. Então, assim, mas ok, eu acho que isso não é o grande problema. A Carolina trabalha de tênis, por exemplo, né? Eu trabalho com... Cara, a gente vai... Porque o que entra... Aí a gente já começa a entrar numa outra questão, que é a questão do marketing, entendeu? Que a gente vamos aprofundar isso no capítulo seguinte. Mas quando as pessoas contratam, elas contratam o trabalho com consciência, e elas estão levando nós dois juntos, entendeu? Então a gente... Nada vai destoar, sabe? Eu sempre falo que uma das coisas mais difíceis para quem tem um trabalho que propõe uma identidade específica é manter essa identidade. Isso é uma coisa muito difícil, sabe? Porque a gente chega ali e tudo começa a acontecer de uma maneira muito tradicional e é muito fácil a gente se perder e cair no aspecto fácil de, ok, eu me adapto. Não, a gente não se adapta, entendeu? A gente faz o nosso trabalho. Eu quero que filme o corte do bolo. A gente não vai nunca dizer não para isso. Vamos usar um exemplo aqui. Eu quero que filme o corte do bolo. O bolo é de verdade? Não, o bolo não é de verdade. A gente só vai fingir para foto. Eu acho isso bizarro, particularmente, entendeu? É uma coisa que para mim não faz sentido. Mas eu faço, eu gravo. E eu tenho um jeito específico de gravar isso, entendeu? Que vai fazer sentido com o meu vídeo. Dentro da tua narrativa. Exatamente, exatamente. Eu quero que grave o vestido pendurado numa árvore, que também para mim é uma outra coisa bizarra. Eu faço, mas a gente tem um jeito de fazer isso que vai encaixar, vai funcionar, entendeu? Então, assim, é muito fácil a gente cair, mas a gente não cai. E como a gente faz casamentos tradicionais com fotógrafos tradicionais que têm uma perspectiva completamente diferente, e a gente se perguntava, hoje já não se pergunta mais, o que estamos fazendo aqui? O que explica isso? O que justifica a nossa presença aqui? Sabe? Isso são questões que são muito interessantes, na verdade, a gente discutir isso, sabe? O que está acontecendo? Por que o cliente optou por um trabalho tradicional na foto e acabou, enfim, trazendo o meu vídeo que não conversa com esse trabalho? Por quê? Isso tem um motivo, é interessante a gente tentar entender isso, sabe? E qual é a tua explicação para isso? Eu acho que tem duas questões, né? Uma questão ela é técnica, que assim, eu acho que ainda existe uma flexibilização um pouco maior com o vídeo. Eu acho que a fotografia ela tem um papel dentro do casamento mais formal do que o vídeo, um pouco mais formal do que o vídeo, né? Sim. O vídeo se equiparou muito à fotografia em termos de importância nos últimos anos também, né? Mas eu acho que a fotografia ela ainda tem uma responsabilidade um pouco maior do que o vídeo, mas já não tão maior. E tem uma outra questão também que é assim, ok. A parte do registro, né? A parte da família, na parte do retrato. Exato, construção de memória, essas coisas assim. Claro. E o vídeo pode trabalhar um pouco mais solto, né? Enfim. Mas eu acho que também existe uma questão que é, ok, eu já estou casando de uma maneira tradicional, eu já estou casando numa igreja. Às vezes as pessoas casam em igreja, por exemplo, mas é muito assim pela família, sabe? É muito assim, ok, eu flexibilizo aqui, tá ok. Mas deixa eu colocar esse temperinho aqui, sabe? E a gente entra com esse tempero. Uma vez a gente fez um casamento, eu estava numa reunião aqui em São Paulo,
um dos primeiros casamentos que a gente fechou, e era um casamento que eu cheguei na casa do casal, a nossa assistente não me passou nenhum briefing de onde era o casamento e tudo mais, eu cheguei, Sim. e eles foram muito cordiais, enfim, o papo se estendeu por horas, e chegou na hora de ir embora, eu já estava entrando no elevador, e eu perguntei, escuta, mas e onde vai ser o casamento? E eles falaram assim, vai ser na Casa Petra. Para quem não conhece a Casa Petra, em São Paulo, é uma gigantesca caixa de sapato escura, com lustres de milhões de reais. É tipo um palácio, né? Assim, pessoas muito ricas casam de uma maneira muito tradicional nesse lugar, cristais, essas coisas do tipo assim. E eu falei, não, gente, esperem um pouquinho, eu fiquei aqui conversando com vocês esse tempo todo e agora eu tô na dúvida. Como é que vocês, o que vocês querem que eu faça dentro da Casa Petra? Eu não vou filmar lustre, entendeu? Eu gosto de filmar gente, pessoas. Eu não gosto de filmar lustre, que eu vou... Aí os caras me disseram assim, não, cara, tipo assim, nossa família é super aristocracia e a gente tá casando lá e vocês são o único fornecedor que a gente tá contratando com o nosso dinheiro. E vocês são a nossa subversão dentro desse mundo que vai ser o nosso casamento. Meu grito de É. misericórdia. E o cara falou assim, ó, figurativamente, chega lá, sobe na mesa e mija em cima do bolo. Tira a calça e mija em cima do bolo. Faz isso, faz isso. Usem a câmera de vocês para fazer isso pra gente. E eu entendi, né? E eu entendi. Então, eu acho que tem muitas possibilidades e muitas alternativas e muitas flexibilizações também nisso tudo, Deixa sabe? eu fazer uma pergunta. Olha só, bichinho, a gente entende que não é o tipo de trabalho que a gente pode fazer para qualquer mercado. Tu mesmo falou que em Porto Alegre não funcionou, né? Aham, Que em Porto Alegre não rolou. sim. Usou várias vezes o exemplo de Caxias aqui, que é pior ainda, né, do que Porto Alegre nesse Eu acho que sentido. é um pouco. Eu não acho que seja tão mais tradicional assim do que Porto Alegre, Sim. né? Mas vamos lá. Quanto. Até que ponto? Eu não vou dizer qual é o tamanho desse mercado, porque a gente não tem como limitar tamanho de porra de mercado nenhum, né? Mas eu quero saber. Você acha que tem espaço para no presente momento, tem espaço para entrar mais muita gente? Ou melhor ainda, além disso, o que o cara que tá querendo fazer um trabalho com mais identidade, que não necessariamente precisa ser a tua identidade, isso tem que ficar muito claro para as pessoas, que não necessariamente, não deve ser a tua identidade, deve ser a identidade do cara, Pois é, né? exatamente. E o cara que quer fazer um trabalho de identidade própria, assim, tal, como ele deve fazer, na tua concepção, para conseguir encontrar essas pessoas, entendeu? Número um, até onde tu acha que dá para ir? Quantas pessoas, no sentido de, cara, eu acho que a maior parte hoje pode ir, eu acho que tem que ter cuidado, eu acho que nesse sentido. E número dois, como que tu acha que esse cara tem que fazer para encontrar esse público de uma maneira mais... porque o cara vai ter que trabalhar, né? E ele não pode Isso. ficar esperando, ele vai ter que... Alguma coisa ele vai ter que gravar, né? O que tu acha sobre isso? Olha, eu sempre falo assim, como ele vai encontrar as pessoas, eu acho que ele tem que trabalhar para ser encontrado por essas pessoas, né? Ele tem que trabalhar para isso. Assim, é uma coisa difícil de falar, a gente não gosta tanto de falar sobre isso, mas a nossa média anual de casamento é entre 70 e 80 e poucos casamentos. É Ô, muito louco. casamento, é muito. É claro, são duas agendas independentes, tem a da Carolina e tem a minha. Então a gente faz 2 trabalhos por data, e a gente já teve final de semana em outubro de 2019 que a gente fez 5 casamentos, entendeu? E 5 casamentos, assim, os 5 em estados diferentes, né? Então, eu acho que a gente fez em 2018
um levantamento assim mais detalhado que mostrou para a gente não conseguia atender 40% de tudo de todos os clientes que fechariam com a gente, entendeu? De todo mundo que chegava e dizia, ok, quero contratar, como procedo? 40% de todos os que diziam isso a gente não conseguia atender por não ter data disponível. Então, demanda tem. Vamos lá, isso que tu quer me dizer. Tipo, demanda tem. Tem. Demanda tem, se faz bastante casamento. Tem. Então, no teu ponto de vista, todo cara que tiver... porque é que passa muito por uma discussão aqui, né, de... se tu não tiver com... Desculpa o termo que eu vou usar, né, mas se tu não tiver de barraca armada pra fazer o trabalho nesse sentido aí, o troço não vai sair, né, velho? Não vai. Não é um tipo de trabalho que dá pra te fazer... eu acho que nenhum trabalho deveria ser assim, né? Mas não é o tipo de trabalho que dá pra te sair com um checklist de casas, de eu tenho que fazer essas cenazinhas aqui, tá feito o troço, e tal hora eu tô em casa. Eu acho que não é... Pelo menos pelo que eu vejo, exige, tipo, uma paixão muito grande e uma certeza muito grande de que aquilo é melhor. Não é verdade? Eu acho que, por exemplo, tu falou essa coisa de checklist, assim, eu já fiz casamento como freelancer, que o dono da produtora me deu 2 folhas impressas com a lista de cenas que eu deveria fazer, né? Uhum. Assim, eu levantei as mãos para cima quando eu comecei a pedir as coisas pro noivo, e o noivo disse assim, de jeito nenhum eu vou fazer isso, cara, de jeito nenhum eu vou fazer isso. E aí eu entendi, de onde veio essa lista? É uma lista padrão que ele imprime todo sábado, entrega na mão de um operador de câmera. E como esse cara não sabia que o noivo não queria nem a pau fazer essas cenas? Como esse cara não sabia disso? Né? Enfim, o nosso trabalho se baseia no contrário disso. Então, assim, quando a gente trabalha com uma assessora que a gente, por exemplo, não conhece, não tem contato, a gente sempre pede o seguinte, ó, não precisa mandar o cronograma, esqueci o nome, assim, como fala, o cronograma e tal. O briefing, então. Não manda, não manda. A gente precisa saber o horário que começa e o local, só. E o resto a gente gosta de não saber, a gente gosta de estar no escuro. Eu vou estar lá, a noiva em algum momento vai jogar o buquê, e eu preciso estar lá atento a isso. Sim, né? eu preciso registrar, mas eu tenho a minha maneira de ver esse negócio. Então eu gosto de ter a minha cabeça livre, totalmente livre. Eu gosto de estar aberto, a gente trabalha muito assim, a gente está aberto para os estímulos que o evento está nos proporcionando, entendeu? Entendi. Então a gente sempre procura o ponto de tensão, e às vezes, muitas vezes, o ponto de tensão não está no casal, né? Tá na forma como as crianças estão brincando ali, destruindo a mesa de doces, entendeu? Claro. E muitas vezes, uma outra noiva falou isso assim, cara, o vídeo de vocês é feito de refúgio. Tudo aquilo que não serve para um registro tradicional é a matéria-prima do vídeo de vocês. E é muito isso, sabe? A gente está muito atento às periferias disso tudo. E a gente trabalha com uma câmera só, a gente trabalha uma pessoa só. Então, as pessoas às vezes perguntam assim, mas não pega tudo, né? Não pega tudo, a nossa proposta não é pegar tudo, a nossa proposta é um recorte que vai a partir da nossa percepção. E a nossa percepção é qual percepção? Ela é uma percepção pessoal, íntima, sou eu com a minha câmera na mão, 98% do tempo com a minha câmera na altura dos meus olhos, que é como uma pessoa enxerga, entendeu? O garçom esbarra em mim, a cena entra na edição. O fotógrafo para na minha frente, a cena entra na edição. Os fotógrafos chegam assim, pô, cara, pode pedir para eu sair pro lado se eu estiver atrapalhando. Um fotógrafo nunca vai atrapalhar a gente, entendeu? Quando o fotógrafo não aparece na cena, a gente vai para trás do fotógrafo e coloca o fotógrafo no quadro. Porque ele faz parte daquilo que estava acontecendo. Porque ele faz parte, porque a nossa estratégia é dar um passo atrás de tudo, entendeu? E quando a gente faz isso, o garçom passa a fazer parte, o fotógrafo passa a fazer parte, a assessora passa a fazer parte, toda atrapalhada, tentando arrumar o vestido da noiva.
Toda vez que uma assessora ajoelha para arrumar o vestido da noiva, eu gravo a assessora. A gente grava a assessora, entendeu? Toda vez que uma bandeja cai com taça, com garrafa, a gente vai lá e grava isso. Toda vez que quebra um copo na pista, a gente ajoelha e grava o copo quebrado e a pessoa lá limpando a pista de dança, entendeu? Entendi. Então, funciona muito isso. Então, a gente tem que estar muito aberto para tudo que está acontecendo. O que isso possibilita para as pessoas verem depois? O casamento, como foi de fato, entendeu? Então, a nossa aposta está em não criar ficção e usar as coisas que acontecem de fato dentro do casamento. Entendi. Com Cara, uma perspectiva que é muito pessoal, que é muito íntima. E por isso a gente não tem, por 2 motivos a gente não tem uma segunda câmera. Primeiro, a gente não consegue ter a mesma percepção com mais de uma pessoa, cada pessoa vai ter a sua percepção, né? E a gente quer uma percepção pessoal. E segundo, porque dentro do que o nosso trabalho se propõe a fazer, a gente tenta reproduzir aquilo que o olho enxerga, e a gente nunca enxerga uma mesma situação por 2 ângulos diferentes, entendeu? Se eu quiser um exatamente. segundo ângulo, eu corro para o outro lado, e eu corro em REC, entendeu? Entendi. E esse REC entra. Cara, e me diz uma coisa, esse tipo de trabalho não exige. Eu gosto muito de falar pensando em quem tá ouvindo, né? Em quem tá nos assistindo, e porque eu não quero que, obviamente, nada do que eu falo, do que qualquer pessoa que participe do Fotologia fale, a gente sempre fala, cara, nada é lei, você tem que pegar, entender o que serve pra você e a partir daí montar o seu ponto de vista das coisas. Concordo 100%, concordo 100%, porque o que aconteceu? Nos últimos anos, agora nem tanto mais, mas a gente, assim, com 3 meses de empresa, a gente já estava palestrando no Eden Brasil, entendeu? Por exemplo, né? Sim. E a gente fez todo o circuito de grandes congressos e tudo mais, e as pessoas chegaram muito assim, puxa, mas como eu faço um trabalho assim? Eu falei, cara, não faz sentido tu querer fazer um trabalho assim. A gente, o ano passado, fez o nosso workshop, pela primeira e última vez, provavelmente. Por que pela primeira e última vez? Porque eu acho que as pessoas, elas chegam com uma ideia errada, com uma concepção errada, entendeu? E o nosso workshop foi baseado em quê? Não falar sobre o nosso trabalho, mas sim falar sobre um processo criativo que possa levar as pessoas a alguma coisa. Os caras queriam uma fórmula mágica. Exatamente. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar. Olha só, conecta muito com o que você falou aqui agora. Não tem um pouco dessa coisa de exigir que o cara tenha um apuro técnico? Porque, cara, você não leva mal, tá, bichinho? Que eu vou falar agora. Claro. Tu pode me falar o que tu quiser. Eu gravo com a câmera pra baixo, isso aqui, não sei o que, não sei o que. Mas, meu irmão, a gente consegue perceber nitidamente que aquilo não é aleatório. A gente vê na edição, a gente vê na gravação, a gente vê na cor, a gente vê em tudo que é um trabalho profissional. Em tudo. Sim. Entendeu? E tu não acha que acaba exigindo um pouco de um apuro técnico muito grande pro cara poder chegar nesse nível de poder oferecer o trabalho desse jeito, como você tá falando? Eu acredito que sim, sabe por quê? E não é uma coisa de ficar aqui dizendo, puxa, mas eu sei, a Carolina sabe, a gente sabe. Cara, é a nossa história, entendeu? A nossa história é uma história de vida. Eu tenho quase 30 anos com uma câmera na mão, entendeu? E assim, a molecada chega, o mercado hoje é feito de muita gente nova, né? E as pessoas chegam assim, cara, mas como é que eu chego numa coisa assim? Eu falei, brother, seguinte, a Carolina tinha mais de 30 e eu tinha 39, entendeu? Sim. 39 anos quando a gente conseguiu ter essa visão, sabe? Quando a gente conseguiu ter essa, como é que eu posso dizer? Quando a gente vislumbrou essa possibilidade, cara, a gente já não era mais novo, a gente já tinha muita experiência, entendeu? E eu não falo isso assim, tipo, porra, como a gente é foda. Não, a gente não é foda, entendeu? A gente só tem vivência, e vivência é uma coisa que só vem com tempo e com interesse. É claro, eu tenho formação em artes visuais, com ênfase em vídeo, a Carolina também
licenciada em artes visuais. Então a gente isso faz parte da vivência, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Não tem como tirar isso do trabalho, né? Exatamente. Então, assim, a gente, por exemplo, quando a gente concebeu, e foi numa madrugada em que a gente sentou e desligou tudo, deixou só a luz num abajur ligado, a gente falou, cara, vamos pensar nisso. E quando a gente chegou ao fim desse processo, a gente falou, agora a gente precisa contextualizar. Isso vem da onde? Então a gente precisou ter todo um processo que é complexo, entendeu? E que a gente encarou porque a gente tinha condição, porque aquilo já fazia parte da nossa vida, entendeu? Sim. A gente nós não somos gênios, entendeu? A gente é trabalhador braçal, cara, sabe? Então, assim, é muito tempo, é muita coisa. Então, assim, o nosso trabalho, se eu for dizer para vocês, ele tem relação com uma parada que chama Dogma 95, entendeu? Que é um manifesto de alguns diretores de cinema escandinavos que, lá na década de 90, criaram um manifesto sobre como eles deveriam fazer os filmes deles, entendeu? Entendi. E a gente entendeu que tinha uma relação muito forte com isso, sabe? Mas em momento algum, a gente tinha como objetivo fazer cinema. A gente faz vídeo de casamento. E a gente não faz filme de casamento. A gente faz vídeo de casamento, entendeu? Quanto um vídeo, o que a gente... o que acontece? A gente acaba vendo mais o que está em rede social e esse tipo de coisa, né? O que se entrega para um cliente teu? Existe um padrão? Não existe padrão nenhum? Não, a gente criou uns padrões para facilitar, mas na conversa com as pessoas a gente às vezes pode entender que a gente pode quebrar isso tudo, né? Então a gente hoje tem 3 propostas. Uma proposta é um vídeo de 8 minutos, né? Gravado somente no dia do casamento, é um vídeo de 8 minutos do dia. A gente tem um vídeo de 16 minutos, que é um vídeo também somente do dia, e a gente tem um vídeo de 24 minutos, que é um vídeo do dia, e mais uma outra situação que a gente grava com o casal fora do dia do casamento, né? Certo, certo. Eu quero chegar numa conclusão e quero ver se tu entende isso como verdadeiro e sinta-se à vontade para discordar, tá? Por favor. O que eu vejo? Não existe como a gente tirar a nossa bagagem de vida, né? A nossa vivência do nosso trabalho. Isso é impossível. Uma pessoa que disser que consegue, ela tá equivocada. Você não vai conseguir tirar tudo que você viveu, as experiências pelo qual você passou, os teus valores, né? Acho que isso é uma coisa que acaba refletindo muito no trabalho. Tem gente que não pensa nisso, mas à medida que você vai evoluindo como ser humano e você vai entendendo qual a tua missão, isso vai sendo refletido no trabalho, né? Então, a gente acaba tendo isso muito na fotografia, na maneira que você enxerga as coisas, na maneira que você reproduz também na fotografia, no vídeo, em tudo isso. O que eu vejo é muita gente vindo com uma bagagem, vamos lá, tradicional, e querendo simplesmente mudar de uma hora para outra, entende? Para um estilo de trabalho alternativo. Eu concordo muito com isso. Eu vejo muito isso. Essas pessoas, sabe onde elas acabam? Acabam na nossa caixa de mensagem. Elas acabam procurando a gente, entendeu? Sim. Então, assim, Vanassi, a gente vê isso todo dia. E as pessoas perguntam pra gente, chegam pra gente e perguntam, cara, como eu faço? Como eu faço o quê? E aí eu sempre pergunto, tem 2 coisas que eu separo, assim, que eu gosto de perguntar para as pessoas. Eu pergunto por quê e pra quê, sabe? E nesse sentido, eu vou te falar uma coisa até meio dura para algumas pessoas que eu acho que se enquadram nesse perfil que tu acabou de citar, que é o seguinte: a nossa visão com relação, por exemplo, aos fotógrafos é a seguinte: os fotógrafos que estão bem resolvidos com o seu trabalho mais tradicional, eu acho que eles são melhores profissionais do que aqueles fotógrafos
que ficam buscando de maneira meio Fake. sem rumo e falsa mesmo, essa coisa mais alternativa, tu entende? Eu acho os fotógrafos que têm um formato mais tradicional no trabalho e que lidam bem com isso e que não sentem uma pressão ou uma necessidade de querer ser diferente, eu acho esses fotógrafos, eles são profissionais mais legais, assim, sabe? Entendi, E entendi. essa galera que fica buscando de maneira falsa, de maneira estranha, assim, sabe? Mas assim, por quê, cara? Isso não diz nada sobre ti e por que isso, entendeu? O cara fica bolando. É só borrar a foto, é só fazer numa velocidade mais baixa e fazer um borrão e ok, eu sou um fotógrafo alternativo, ou um videomaker alternativo. Me explica por que isso, sabe? E para quê? E qual é a função disso? O que Mas justifica isso? o que acontece? Aí aonde que eu queria chegar, a conclusão da parada toda. Eu hoje, por exemplo, não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, né? Aham, Há 20 anos atrás, eu tenho outras crenças, outros valores, aham, outro tudo, né? Assim, desde a concepção que eu tenho do meu trabalho até a concepção que eu tenho de vida, né? Então, sim, sim, isso sim, mudou muito nos últimos aham, anos, especialmente nos últimos, vou colocar aí 3, 4 anos, né? uhum, Então, para mim, eu tenho muito essa coisa a minha missão é ensinar as pessoas a trabalhar. Essa é a minha certo, missão. Isso é uma coisa que eu aham, percebi que, cara, e depois a gente começa a pensar de onde vem isso, né? sim, E isso remonta do meu pai, que sempre teve essa coisa do italiano, de ser trabalhador, e de uhum, uhum, muito eu ter visto a minha vida toda, o cara tá ali na rua e não tinha o que fazer, e o pai pegava e dizia, ó, vem comigo, tô fazendo uma obra lá, então tu vai me ajudar, aham, sim, vamos pegar sim, toda essa madeira aqui, vamos cortar, não sei o que, tal. O pai tinha muito aham, disso, e eu acabei aham, trazendo isso pro meu negócio e até pras minhas fotos, isso acaba sendo refletido ali, né? sim, sim, O que acontece? Muita gente acaba não desenvolvendo esse estilo mais alternativo ou conseguindo colocar alguma verdade, eu acho que é isso que a gente tem no trabalho, aham, porque ele nunca foi exposto a um ambiente que despertasse isso nele. Eu já vi muita gente, por exemplo, vai lá, por exemplo, quando eu tive no Camboja, eu aham, voltei de lá diferente, entendeu? certo, Eu certo, voltei diferente. Eu aham, fui, pô, país budista, a maneira que as pessoas lidavam comigo, a vivência que eu tive lá me tornou uma pessoa diferente. E certo, muita gente acaba, eu vejo que inverte a ordem. Ele quer o uhum, estilo, mas ele não quer a experiência, ele não quer a vivência que vai sim, levar ele para aquele sim, estilo. sim, Então, muitas vezes eu acho que o fotógrafo precisa é estar exposto a situações e ambientes que possam fazer isso emergir no cara. Então, quando a gente fala, o pessoal às vezes fala que é besteira, mas, cara, das vezes, ao invés de comprar uma câmera, é botar uma mochila nas costas e ir pra Croácia, pra Lituânia, pra Eslovênia. aham, Você tá aham, entendendo? E lá sim, tu conhecer uma outra realidade. sim, Passar um mês em Moscou. Tu uhum, tá entendendo? Então, não necessariamente viagem, mas viagem é uma coisa que impacta muito porque a gente tem muito, muito, muito contato com muita coisa, né? A viagem, ela te é, dá contato com gente, com ambientes, com coisas, inclusive, que eu sempre recomendo, né? Cara, leva a menor que tu puder, mas quando tu aham, vai pra uma viagem, tem que voltar com muita cena, muito vídeo, muita coisa, aham, entendeu? Pra quê? Porque ali é uma transformação. A galera fala sim, do ano sabático, pro aham, brasileiro é difícil ser um ano, né? Porque a gente. Agora, tu ter o teu mês sabático, o teu carnaval sabático, né? Ao invés exatamente. de ir para Sapucaí, vai, vai para o litoral do Uruguai, sei lá, ficar sozinho, né? Exatamente, ou que seja tipo pro Atacama, cara, ou É, que também, seja, claro, claro. porra, é claro, é que aí o cara precisa ter um pouco da parada do ele entender o que mexe com ele, entendeu? Sim. Eu sou o tipo de cara que, um exemplo, cara, por mais que eu seja ateu, olha que coisa engraçada que eu vou te falar, brother, por Aham. mais que eu seja ateu, eu tenho paixão por religião, Eu por também, igual. religiosidade.
Não é nem a religião não, é a religiosidade. Sim, Eu preciso ir lá no templo de Angkor e ver aquele povo, porque que eles têm essa concepção de vida do budismo lá dentro, tu entendeu? Aham, Eu preciso, aham. eu chego num lugar, cara, tipo, dos 29 países que eu conheço, o que eu mais vou, a primeiro lugar que eu vou é pra igreja, pra templo, pra mesquita, entendeu? Pra Aham. conseguir entender o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa que mexe tanto com ela, de repente porque não mexa É, tanto comigo, é, entendeu? É uma coisa que me fascina. E quando a gente entende isso, o que lá dentro te dá um estalinho e tu provocar isso, eu acho que é aí que a gente começa a fazer essa transição. Tu não concorda? concordo, cara, não substituo uma vírgula do que tu tá falando. Concordo muito, assim. E eu acho que no mercado de casamento, especificamente, eu acho que esse boom que teve nos últimos anos, assim, de congresso e tudo mais, workshops e tudo, eu acho que as pessoas passaram a querer, eu acho que os profissionais, principalmente os que entram no mercado, eles querem o caminho mais fácil, entende? O cara quer a fórmula, o cara compra o preset, É sabe? isso aí. O cara É isso compra aí. o preset. E eu acho estranho isso, sabe? Porque por que essa cor é assim? Eu sinto a gente trabalha muito com isso, assim. Por que essa cor? Sabe? Por que esse contraste? Ou por que essa falta de contraste? Não, peraí, vamos tentar entender isso. Por que esse grão? Por que tanto grão? Entendeu? Então eu acho que tudo tem que ter eu acho que tudo tem que ter, não, mas eu acho que é Mas tem que saber o interessante. que é o grão, né? Exatamente. Qual Se a não função souber, do se não grão? tiver a parte. E aí que é um ponto, desculpa te interromper de novo, bichinho, mas é que é um ponto que eu Aham. falo. Se tu quiser enveredar, e outro detalhe, não existe problema em você gostar do seu trabalho da maneira tradicional Sim, e claro que achar que. não. E tá tudo bem, tá tudo bem. Claro, Mas claro. agora, se você quiser enveredar para esse lado, de fazer um trabalho com uma pegada mais autoral, com essa pegada mais. Colocar o teu coração ali na ponta da lente, né? Aham, aham. Você vai precisar ter uma técnica extremamente apurada. Porque a É, ideia, tu falou agora, por que o grão? Mas às vezes o cara nem sabe o que é grão. exatamente. Aí fica difícil de você desenvolver uma autoria. É É, como eu sempre falo, como que o Da Vinci ia pintar a Mona Lisa se ele não aham. conhecesse o esfumato? É, Entendeu? Mas ele precisou conhecer toda a parte técnica do negócio. Ah, mas aham. essa parte técnica é chata. Essa parte, cara, meu irmão, a parte técnica barra tradicional vai te dar base pra saber quais são as regras que você tem que quebrar. Se É, você não aprender o é. básico, você não vai saber quais são as regras e você não vai ter consistência no seu trabalho. A semana, tem 2 semanas a gente falou no congresso, que é na Conferência Lampião, e o título da palestra foi Processo Destrutivo, Processo Criativo, entendeu? Porque o que acontece, eu acredito muito nisso, assim, eu acho que a gente tem que saber para conseguir mexer nisso, entende? Eu preciso conhecer para dizer o que me serve e o que não me serve, entendeu? Eu preciso saber como obter uma imagem com qualidade para poder depois tirar a qualidade dessa imagem, sabe? Que é o que a gente faz. A nossa pós-produção, ela é um processo completamente destrutivo. A gente tira a resolução da imagem, entendeu? Uma Sim. vez estava um fotógrafo, que é o Ainho Alves, estava na nossa casa, e ele passou pela frente do computador e ele viu o material bruto no timeline. E ele falou: Nossa, mas é tão limpinho, é tão bonito isso, por que não deixa assim? Falei: Não, não é isso, entendeu? O nosso bruto ele vem limpinho, ele vem perfeito, ele vem correto, entendeu? Só que Sim. eu tenho uma segunda intenção. Então eu acho que precisa saber. E eu acho que hoje o que marca para mim o mercado, os profissionais do mercado de casamento, e principalmente uma geração nova, e é uma merda falar isso de uma geração nova, é que a principal característica desse povo todo é a preguiça. É É uma complicado. galera muito, muito, muito preguiçosa, sabe? Muito. E aí eu me pergunto assim, eu conheço, já falei com alguns outros fotógrafos que têm uma pegada super comercial e tudo mais,
E eu sempre me questiono, eu sempre conversando com esses fotógrafos, eu me esqueci que eu ia falar, cara. Falou que o Deu um pessoal, branco falou que o pessoal, totalmente. não tem problema. Fica tranquilo, velho, que não vai ser nem a primeira nem a última e comigo acontece direto, cara. Nossa, me deu Ah, um branco, apagou da estava, minha cabeça, cara. estava falando que a geração agora é muito preguiçosa e estava falando com o Ah, lembrei, pessoal, fotógrafo lembrei. Tá. comercial. Aí os caras falam assim, não, mas eu não preciso ser um artista. Eu acho que é uma coisa parecida com o que tu fala, assim, eu sou um empresário do ramo da fotografia, né? E eu falo assim, ok, eu concordo muito com isso, sabe por quê? Porque há demanda para tudo no mercado. E eu acho que tem clientes que precisam desse profissional. E eu não sou o cara que vai conseguir atender esses clientes, entendeu? Mas eu sempre falo assim, isso está ok, assim como está ok entender que a gente, é uma coisa que as pessoas acham que eu acho, que eu estou fazendo arte no mercado de casamento. Não, eu não estou fazendo arte, não tem nada de arte no meu trabalho de vídeo de casamento. É um produto comercial, entendeu? Não é um produto artístico. Por mais que alguns processos dialoguem com processos artísticos, ainda assim, como produto, não é uma obra de arte, né? Mas a ferramenta que a gente usa, a câmera, ela é uma ferramenta que produz arte também, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que tu, por exemplo, que está dizendo assim, eu sou como é que tu falou da tua formação? Eu sou um vendedor, um empresário que faz fotos. Exatamente. Cara, mas eu tenho certeza que tu entende tudo de fotografia, entendeu? Assim como esses outros fotógrafos também conhecem tudo de fotografia e amam a fotografia, sabe? A nossa ferramenta, ela é uma ferramenta de construção artística também, por mais que a gente não faça arte. E tem uma coisa que é muito interessante com relação a isso, que é o seguinte, essa característica dessa ferramenta permite que a gente faça um mergulho também, sabe? Nessa Sim, coisa mais abstrata, mais subjetiva, que é o processo criativo. O processo criativo, ele não é inimigo do outro lado, entendeu? Eu claro, não vou claro. ser menos empresário se eu me dedicar a entender de uma forma mais complexa o porquê disso, o porquê de um enquadramento, entendeu? Não, uma coisa não anula a outra. É a mesma coisa dessa discussão que está na moda, só citando um exemplo da moda, que é assim, economia versus saúde pública. Não, as duas coisas têm que ser bem administradas, entendeu? Senão vai dar As duas merda. coisas são prioridade. Então, cara, eu acho que é isso, assim, é só não ignorar nenhum dos lados, entendeu? E tentar um equilíbrio. Tem profissionais que vão, o equilíbrio vai estar mais pendente para um lado, tem profissionais que vão estar mais pendente para o outro, sabe? Então, assim, a gente tem amigos, por exemplo, e grandes amigos com quem a gente também trabalha bastante, que tem uma tendência mais pro negócio, entendeu? E, cara, a gente aprende pra caramba e a gente vai mudando coisas na nossa rotina da empresa por causa disso também, por causa desse contato, dessa troca de experiência. Isso tá ok, né? Beleza. Mas eu acho que a gente não precisa ignorar nada, na verdade, sabe? E eu acho que uma coisa que falta para mim no mercado de casamento brasileiro, principalmente, é uma coisa muito chata de fazer, que é reflexão, sabe? A gente tem que pensar no porquê das coisas, o porquê, e a gente tem que questionar a cultura do casamento no Brasil também, sabe? É, eu gosto sempre de dar um exemplo, cara, que é um exemplo de quando eu comecei, de quando a gente começou, acho que deve ter sido o nosso primeiro casamento, que foi o primeiro casamento que a gente vendeu, que foi numa vinícola na Barra do Ribeiro, que é a Vinícola Laurentia. Quem conhece lá sabe que tem umas casinhas onde é a pousada, e estava fotografando um grande amigo nosso, e eu fiquei lá olhando, e eu vi que ele estava arrumando o sapato, arrumando o vestido da noiva, e fazendo fotos disso, arrumando o buquê em cima da cama, com os brincos e tudo mais. E eu fiquei lá do lado de fora olhando ele fazer isso, e passava pela minha cabeça assim, nossa, mas eu conheço a noiva, cara.
eu acho que ela não vai gostar dessas fotos, mas ok, entendeu? Já me distraí com outra coisa. Aí ele chegou pra mim e perguntou assim, ele falou, cara, eu deixei tudo arrumado lá, pode fazer uns takes. Aí eu olhei assim e falei, não, cara, acho que não vou fazer. Mas valeu, valeu. Aí ele, como não vai fazer? Eu falei, não, cara, acho que não vai funcionar no vídeo e tudo mais. E ele começou a querer muito saber por que eu não ia fazer aquilo. Porque a luz estava realmente muito bonita. E aí, de tanto ele perguntar, eu falei assim, tá, porra, então vamos falar sobre isso, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, por que tu fez? Aí ele, porque eu faço sempre. Tá, mas por que tu faz sempre, cara? E ele, mas se faz isso, todo mundo faz. Eu falei, cara, vamos lá, vamos pensar sobre isso. E ele foi indo, e aí eu falei assim, cara, tu já parou pra pensar que um dia alguém fez? Aí uma outra, segunda pessoa viu e falou, vou fazer igual. E isso foi virando uma bola de neve, e nós chegamos hoje, no dia de hoje, aqui, e tu tá fazendo, e tu não sabe por que tu tá fazendo isso. E eu vou te contar uma coisa, cara. Se tu entregar essa foto pra noiva, ela vai rir. Ela vai rir. Entendeu? Então eu acho que a gente pode começar a se questionar o porquê das coisas, entendeu? E não significa que é ruim, não significa que não vai ter noiva que não queira. Sempre terá uma noiva que vai querer isso, né? Mas será que ela quer? Será que a gente não deve conversar de uma maneira mais profunda com os casais mesmo para entender o que é demanda de verdade, sabe? Não, faz sentido, faz total sentido, E, eu- total e- sentido. e dizendo isso, eu não estou dizendo que a resposta vai ser sempre não. Vai ser sim, muitas vezes, entendeu? Mas eu acho que abrindo essa discussão e criando esse ambiente crítico, a gente consegue chegar a respostas que hoje a gente não tem. A gente abre as janelas, entendeu? Claro, claro, faz todo sentido, concordo plenamente. Meu brother, cara, papo muito bom, mas a gente já passou do nosso tempo aqui. A galera que tá vendo ao vivo até tá reclamando de problema aqui na transmissão. Mas a É, gente tem a maior parte da audiência, ela acaba assistindo gravado. Mas entendi. o pessoal que estiver assistindo aí, se você voltar o vídeo, ele tá com algum problema lá no YouTube na hora de fazer a conversão do vídeo para o streaming. Porque se você volta o vídeo e você deixa ele rodando atrasado, ele não trava em momento nenhum. Então não é a nossa transmissão para lá. A gente tá com alguma coisa lá na hora do YouTube fazer o streaming. Ele não consegue fazer o streaming na velocidade que tá chegando. Então a gente tá com algum problema lá, né? Tanto que eu estou falando aqui com o bichinho aqui também, sem nenhum. A gente tá falando aqui full time, aqui sem problema nenhum de transmissão, então não tem nenhum problema aqui com a internet nem nada nesse sentido, né? Mas, enfim, cara, eu só tenho a te agradecer pelo tempo, por poder dar esse ponto de vista. Eu sou um cara que eu gosto muito de ouvir o ponto de vista das outras pessoas, de ouvir o que as pessoas estão fazendo, né? E mais do que isso, eu acho que a gente tem que ter a gente tem que ter essa concepção de que às vezes a gente não tá, ou não tá no momento certo, ou não tá fazendo a coisa certa, mas a gente só vai chegar nesse ponto se a gente conseguir, né, fazer uma avaliação, conseguir fazer uma autoanálise, né, ter essa Sim, coisa do conseguir sim. olhar para dentro, né. Então, obrigado por ter participado aqui da gravação do Fotologia. Eu tenho um momento agora no programa que a gente fala momento TBC, que é o momento tira a bunda da cadeira, né? E falou pra cá, pô, mas essa gurizada preguiçosa tal, enfim, eu quero que tu. Qual é a grande sacada? O cara, faça isso essa semana. Ou então alguma coisa, que o nosso momento TBC é um highlight ou uma grande dica, a tua melhor dica, ou algum resumo do que foi dito aqui. Qual que é o teu momento TBC aí hoje do Fotologia? Cara, a minha sugestão para a semana é desligar o Wi-Fi, entendeu? Olha Desligar o aí. Wi-Fi, senta no sofá, desliga tudo, desconecta, puxa o Wi-Fi da tomada e pensa.
pensa. Pensa no seu trabalho, pensa na forma como se relaciona com o seu trabalho, pensa em quanto se sente bem ou mal ou estranho com o resultado que faz, com o tipo de casamento que faz. Pensar, é só a cabeça, só cérebro, entendeu? Sem conexão, sem referência. Eu acho que referência embola tudo, sabe? Só pensar, usar essa máquina só para refletir mesmo sobre si, sobre o seu trabalho, sobre a relação. E eu acho que tem uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz muito assim aqui, que é o seguinte: o que há de mim no meu trabalho? E o que há de mim no meu trabalho é uma coisa que me dá satisfação enxergar ou não? Sabe? Eu preciso botar isso mais para fora ou eu preciso esconder isso melhor? Sabe? O que há de mim no meu trabalho? E eu deixo uma outra frasezinha também, que não é minha, é do Marcel Duchamp, que é assim: eu vou colocar um talvez, porque eu não gosto de ser radical, eu acho que não ajuda a ser radical. Mas assim, talvez a tradição seja a prisão na qual a gente viva. Olha aí. Profundo, profundo. Galera, eu quero aproveitar e agradecer aqui também em nome da Go Image, que ajuda e patrocina o Fotologia. Quero dizer para você que se você ainda não conhece a linha de produtos da Go Image, você precisa entrar lá agora. Acessa aí goimage.com.br, faz o teu cadastro para ter acesso a essa linha diferenciada de produtos, para poder conhecer aí produtos com altíssimo custo-benefício. Eles entregam no Brasil todo, uma empresa que é muito preocupada aí com o nível de qualidade e velocidade na entrega do material. Então, se você quer conhecer uma empresa diferenciada, acessa aí goimage.com.br e tem acesso a todos os produtos. E também dizer que o Fotologia chega até você com o patrocínio da mentoria Fotógrafo Forte, que é aí a mentoria do Eduardo, que manda mensagem para ti todo dia gritando, brabo contigo, te mandando estudar, te mandando ir atrás de cliente, te mandando estudar fotografia, te exigindo que você se mexa, que você faça alguma coisa, que você não fique parado. Porque o que a gente percebe que é ponto pacífico entre as mais diversas opiniões aí, que a única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Você tem que estar em movimento, né? Você precisa se pôr em movimento, seja para se descobrir, seja para prospectar clientes, seja para fotografar melhor, seja para gravar, seja para fazer o que quer que seja. Então ponha-se em movimento. E se você quiser saber mais sobre a mentoria, é fotografoforte.com.br. Você pode acessar agora e ter acesso também à mentoria. Show de bola, então. Obrigado, Bichinho. Cara, brigadão por ter participado com a gente. Tá? A gente, tomara que logo a gente consiga se cruzar nos eventos por aí, né, cara? Adoraria ter voltado para eles, mas enfim, a gente tá tendo que ficar por aqui. E um grande abraço aqui do Fotologia, abraço pra galera, desculpa para quem não conseguiu nos assistir da maneira que a gente gostaria aqui, né? Mas você que tá vendo na versão gravada e você que tá ouvindo no podcast, todas as nossas outras maneiras de distribuir aí, você viu que a gente realmente não teve culpa por aqui, né? Foi alguma coisa que tá rolando aí com o YouTube, que a gente não sabe realmente o que aconteceu. Certo? Grande abraço, meu brother. Valeu. Obrigado por participar. Eu que agradeço o convite, viu? Até mais.